Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão me ouvindo, né? Para mim é bom dia. Obrigado por estar assistindo essa aula. Agradeço aí ao nosso convidado, que eu comentei na sexta-feira passada. O convidado nosso é o professor Matheus Henrique. Matheus, muito obrigado aí por aceitar o convite, estar participando da nossa aula. E o Matheus ele vai dar uma complementação maior no conteúdo que eu preparei para vocês. Bom, primeiramente, para quem não assistiu a primeira aula, corre lá no canal do YouTube e assista. Este é um projeto da faculdade Unespar. Eu estou no terceiro ano do curso de Educação Física e eu sou membro do grupo composto por mim, Diogo, também composto por Amanda, Beatriz, Isabela e o Robert. Vocês podem estar acompanhando o primeiro vídeo. Bom, este é o nosso projeto de extensão da disciplina de promoção à saúde, onde a gente está abordando os temas saúde na escola. Desconsidera os barulhos externos aí, que eu estou em casa, e bem na frente tem uma oficina, então qualquer ruído aí vocês vão considerando. E o nosso tema escolhido pelo meu grupo foi promoção da saúde na escola, os riscos do isolamento do aluno no cotidiano escolar e como o exercício físico age no combate a esses problemas, né? No caso, isolamento. Então, como que está sendo realizado o nosso projeto? Ele está sendo por forma de gravações, postada no YouTube, e para você achar, basta você na barrinha de pesquisar no YouTube e pesquisar Bárbaros Promoções da Saúde. Esse link está aparecendo aqui embaixo. E também você pode estar acompanhando pelo Instagram, Bárbaros Unespar. Neste Instagram você também acompanhará outros grupos da minha turma que estará abordando outros temas. Também no YouTube, quando você entrar, toda sexta-feira estão sendo postados vários outros temas feitos por outros grupos. E o meu grupo também, toda sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, estará postando um vídeo novo, abordando um assunto. Um assunto que os riscos do isolamento pode estar causando. Então, o meu assunto que eu trouxe, que eu preparei para vocês, é sobre ansiedade, que é um acarretamento que o isolamento pode estar trazendo, né? Um aluno que se isola, ele pode estar acarretando uma ansiedade. Bom, então, o que é a ansiedade, né? Peraí, antes disso, cada fim de aula, vocês podem estar comentando, perguntando, questionando, deixando uma mensagem, que todo começo de aula a gente vai estar respondendo. Então, na aula anterior, na aula anterior, Matheus, faz sinalzinho para mim, tá aparecendo na tela do YouTube? Não? Então, peraí. Ainda está na tela do slide. Slide. Aqui. É a primeira vez que eu estou mexendo nisso aqui, eu estou um pouco ansioso, hein? Vamos ver se vai agora.
Oi? Tá no slide ainda? Não, agora apareceu o YouTube. Agora voltou pro slide. YouTube. YouTube? É o YouTube. Esse é o nosso canal do YouTube, Bárbaros Promoções da Saúde. Aqui está o nosso primeiro vídeo, risco de isolamento do aluno. E aqui você consegue ver outros vídeos também, postados por outros grupos também da minha turma. Consumo de álcool e drogas, qualidade de vida, importância da atividade física. Aqui é o nosso primeiro vídeo. Então, como falei, na aula passada foi deixado dois comentários aqui, ó. Eu vou estar respondendo, lendo para vocês. E vocês também vão deixando comentário, qualquer pergunta, comentário, questionamento. Bom, na aula passada, então, Matheus Pérez perguntou, Diogo, quem é atleta de voleibol que vocês irão trazer? Vão trazer. Ah, tá. Quem não ficou boiando, volte e assiste a aula anterior. No dia 20/11, a Amanda vai tratar do síndrome do pânico e ela vai estar convidando uma atleta da seleção brasileira do vôlei, que hoje joga na Osasco, São Paulo. E, Matheus, eu vou deixar você um pouco curioso ainda, porque eu não vou revelar. Só no dia 20. É uma surpresa. Só um spoiler, essa atleta, ela já teve no programa Fátima Bernardes abordando este assunto, síndrome do pânico. Então, dia 20, não perca, vai estar muito legal. E a Amanda vai estar com uma presença ilustre de uma atleta brasileira. E a Fernanda Galvão comentou: parabéns pelo tema escolhido. Hoje muito se faz necessário um olhar direcionado a esses alunos, que passam por tantos problemas em casa ou na vida social, e como resultado se isolam, perdendo assim o estímulo e até mesmo a vontade de continuar seus estudos. Já tive a oportunidade de trabalhar algo deste sentido, foi imensamente prazeroso o retorno que eles dão. O pedido de ajuda existe calado, mas cabe nós, professores de educação, educadores, souber ouvir. Parabéns. Muito obrigado, Fernanda Galvão, pelo seu comentário. Realmente é um assunto aí que a gente tem que debater sim, porque o crescimento dele cada vez mais, infelizmente, estão subindo. E é muito presente no meio escolar. Muito obrigado, Matheus e Fernanda Galvão, pelos comentários, pela sua participação. E realmente esse assunto foi escolhido a dedo pelo meu grupo, porque pela sua importância, né? Importância de saber um pouco mais sobre o que é o isolamento e o que ele gera, né? O que ele acarreta. Bom, então chega de conversa, vamos para a aula, né? Senão o Matheus aí vai sair, vai embora. Bom, então como eu disse, preparei para vocês vou falar um pouco sobre ansiedade, o que é os seus fatores de risco. Então, quero começar aqui com uma fala de Allen, em 1995. Segundo ele, a ansiedade é um sofrimento vago e desagradável, de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Então, ele vem dizendo que a ansiedade é algo que você tem medo de saber, algo desconhecido. Você tem medo de conhecer algo novo, conhecer pessoas novas, talvez uma rotina nova, a pessoa fica retida ao medo ali e não tem essa coragem de estar deparando com novas situações. Já
a Júri Guerra em 1977. Quero destacar essa data aqui, 97, se tiver alguém assim com mais idade assistindo esse vídeo. Pergunto para vocês, em 77, vocês já ouviram falar sobre ansiedade? Aposto que sim, mas com menos frequência, né? Hoje, em 2020, estamos vivendo aí o auge desse distúrbio, né? Que infelizmente ele está crescendo, ainda mais hoje em tema de pandemia, que alunos não quebraram toda a rotina de aluno, ir para a escola, praticar alguma atividade, né? Muitos ficaram retidos dentro da casa, isolados mesmo. E esse autor caracteriza a ansiedade como sensação de perigo iminente, aliada a uma atitude de expressitiva, que provoca a perturbação mais ou menos profunda. E o ser humano, em geral, ele é ansioso. Como eu disse para vocês, eu estava ansioso aqui para dar essa aula. Por quê? Porque eu nunca tinha... É novo para mim dar aula aqui, ó, em frente a um computador. Eu não sei quem vai assistir, não sei qual é o público. Então, eu fiquei um pouquinho ansioso, um pouco nervoso para estar gravando. Mas, como a Júri Guerra traz aqui, existe dois tipos de ansiedade, né? Que é a perturbação menos ou mais profunda. E essa nível mais alto, que é mais profundo de ansiedade, que pode ser prejudicial à saúde. Uma pessoa que não controla a ansiedade, tem um nível alto, profundo de ansiedade. E este problema é sério e afeta muitas pessoas, inclusive adolescentes e crianças. E muitas vezes não é percebido por amigo, por familiar. Muitas vezes apresentado por crianças em uma sala de aula, onde os pais não estão vendo. Aí que entra a função do professor saber identificar e estar ajudando esse aluno. E a ansiedade na escola, trazendo aí para o lado das crianças, dos adolescentes. A ansiedade na escola são cada vez mais frequentes em casos de alunos com transtorno de ansiedade nas escolas. Cada vez vem sendo mais frequente. Eu achei uma revista, a revista Crescer fez um trabalho, uma pesquisa em dezembro de 2016, e nessa pesquisa ele diz que cada 8 crianças, uma apresenta o distúrbio de ansiedade. Isso em 2016. Eu não trouxe um estudo recente que não estava totalmente confiável, né? Mas essa revista Crescer tem uma certa conceituação e por isso eu trouxe. Agora eu ressalto, em 2016, eu não ouvia falar muito em ansiedade. Claro que tinha, mas não como hoje. Olha o tanto que em 4 anos esse distúrbio vem crescendo, né? E segundo também a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em 2017, um estudo feito em 2017, ele diz que 33% da população geral do mundo sofre de ansiedade. E o Brasil, ele sempre está ali apresentado nos maiores países que possuem este distúrbio. Então, imagine só, 33% do mundo. Vamos supor assim, cada 100 pessoas, 33 apresentam sintomas, né? E nas crianças, voltando à escola, voltando aqui no âmbito escolar, nas crianças, quais fatores que agravam a situação? Um dos fatores é a cobrança por boas notas, por exemplo, tanto da parte do aluno, como também da parte do professor e dos pais. O aluno tira notas boas, porque tem que passar de ano. Alguns pais que pegam mais no pé, quer notas
só acima de 90, 80, né? Então, essas cobranças vêm gerando uma pressão no aluno. O aluno que tem dificuldade em alguma matéria ou alguma prática, né? Se numa aula de educação física ele tem dificuldade em jogar futebol, ou vôlei, ou basquete, aí ele acaba se isolando ali no canto. O professor acaba deixando de lado, não insiste no aluno, não insiste em adaptar alguma aula que esse aluno possa fazer. Isso vai gerar uma ansiedade no aluno, um medo de estar participando da aula. Ele vai preferir ficar no canto do que enfrentar um desafio. A mudança de escola. O aluno que apresenta ansiedade, ele tem um certo receio de se comunicar. Então, mas, mesmo assim, com esse receio, em uma escola que ele acaba se adaptando, criando laços com algumas pessoas, e se de repente, por motivo, pais mudarem de cidade ou mudar o aluno de escola, ele vai encontrar outra escola, outra rotina, outras pessoas e pode estar tendo mais dificuldade outras dificuldades em estar conquistando amizade, pode então estar se resguardando. E isso acarreta também um pouco de ansiedade nesse aluno. E o bullying também, que agrava toda essa situação. Uma pessoa ansiosa que sofre bullying, ela tem uma pressão muito forte. E a pessoa que faz bullying, né, pior ainda, ela está colaborando para uma pessoa que está sofrendo bullying, está piorando seu caso, podendo gerar da ansiedade, podendo passar por uma depressão, por um pânico, e assim vai. Então, os professores, principalmente na escola, têm que ficar muito ligados a isso. E quais são os sinais de ansiedade que o aluno pode apresentar? Desde diarreia, perda de apetite ou o apetite descontrolado, né? O apetite toda hora querendo comer alguma coisa, ou o aluno, a pessoa fala que está sem fome, não comer. Isso é um sinal. Nervosismo, é um aluno que chega muito nervoso, muito estourado. O estresse, a apatia, né? Esse aluno que não tem vontade de estar participando, não tem coragem, não tem ânimo para estar participando de aulas. O medo de encontrar com algo novo, medo de fazer um exercício está errado, o professor cobrar. A preocupação de, eu tenho que tirar nota, eu tenho que estudar, eu tenho que focar ali em viver mais. Isso tudo são sintomas, sinais que um aluno apresenta se ele estiver ansioso. Claro que existem vários outros, mas o professor tem que ficar, não somente o professor, toda a equipe pedagógica, até a tia da merenda, a tia da limpeza, tem que estar observando. Olhou alguma coisa estranha no aluno, o aluno está muito quieto, muito no canto, passa para um professor. O professor passa para a pedagoga entra em contato com a família, e assim vai. Assim o professor tem que dar uma forma de conquistando esse aluno, né? E os riscos da ansiedade e estresse também, os fatores de risco, é a dificuldade de aprendizagem. Um aluno que tem dificuldade em estar aprendendo, um aluno ansioso tem dificuldade em aprender. Vamos por um caso aqui, se ele está ansioso, ele tem dificuldade de dormir. Ele fica pensando, o que eu vou fazer amanhã? Tem dificuldade de dormir. No outro dia de manhã na aula, o aluno vai estar com sono, então não vai conseguir prestar atenção. Ele vai ter desvio de atenção logo. Então, tudo isso vai dificultar o aprendizado. Ele, com essa dificuldade de aprendizado,
muitos podem querer a desistência, né? Não estou aprendendo, não estou acompanhando, vou fazer uma prova, vou ir mal. Alguns podem pensar em desistir do estudo. Depois, o isolamento, como eu já citei, o aluno se isola num canto, não procura ajuda, isso gera um pânico e pode acarretar em uma depressão, que é um dos casos mais agravantes que vão se acarretando. Bom, mas e a prática física, e a atividade física, o que ela tem a ver com isso, né? Bom, a prática física, a prática do exercício físico, ele pode ser considerado uma forma de lazer que procura restaurar a saúde física e também mental dos participantes. Uma vez que ajuda a diminuir os efeitos nocivos de rotinas diárias, criam e procura aumentar a qualidade de vida das pessoas. Então, aí vocês já vão vendo a importância da atividade física em alunos que apresentam distúrbio de ansiedade. E para a Direção Geral de Saúde, em 2015, a prática de atividade física e desportiva constitui-se como um pilar fundamental na aquisição de um estilo de vida saudável. Uma pessoa saudável, tanto na saúde como no seu emocional, é uma pessoa que corre menos risco de apresentar distúrbios. E o exercício físico, quando moderado e regular, ele proporciona ganhos físicos e psíquicos sociais e eleva a importância de uma vez que esses contribuem significativamente para o bem-estar geral de qualquer faixa etária. Então, o exercício ajuda tanto no físico como no psicológico. E com o exercício físico você tem uma socialização. E para uma pessoa que está ansiosa, a socialização com pessoas que ela gosta, que ela tem uma afinidade, é muito bom. Irá ajudar muito. Bom, então isso é basicamente sim, o que é ansiedade, como você pode ver, como você pode identificar um aluno que apresenta, um pouco o que é importante na atividade física nessas pessoas. E agora eu vou estar convidando o Matheus, que preparou também um material para vocês. E ele vai estar trazendo um pouquinho mais do que é a atividade física. E só um minutinho. Sei lá. E novamente obrigado, Matheus, por aceitar o convite. Matheus, ele é formado em Educação Física, começou na FAFIPA, terminou na Unespar, né? Isso aí. Mas é a mesma faculdade, ela só trocou ali. Ele é formado desde 2015, formado em bacharel e licenciatura, e hoje ele é personal trainer, mora em Maringá, personal da academia. Energia e vida. Energia e vida. Então, você aí de Maringá, procura o Matheus aí, que é um ótimo profissional, que vai estar auxiliando aí em você. Matheus, fica à vontade, então, de estar apresentando. Beleza, eu agradeço o convite. Muito bom estar podendo falar. Peço desculpas também se alguém escutar algum barulho, porque aqui no condomínio está tendo detetização, então às vezes a máquina pode sair um barulho. Também peço desculpas às vezes se a linguagem ficar um pouco informal, porque acho que a última vez que eu falei formalmente, apresentando assim, foi na faculdade, no meu TCC. Então já tem um tempo que eu não falo, até porque
como eu trabalho somente com personal trainer, eu tento trazer essa linguagem mais formal, mais científica que a gente estuda, para estar apresentando de uma forma mais informal para que o aluno na academia entenda, né? Então, se eu ficar um pouco informal, eu já peço desculpa pro pessoal, que é por conta do costume mesmo, da prática de estar tentando sempre trazer essa parte mais científica para a galera mais leiga, que não entende, entender do assunto de uma forma que não fique complicado para ela, né? Porque se a gente for falar das linguagens científicas para a galera comum, ninguém entende nada. Então, se ficar um pouco informal, eu já estou adiantando e pedindo desculpa. Então, assim, começando, né, por falando do tema, como o Diogo falou, ansiedade todos nós temos, né? Todos têm ansiedade. Às vezes você vai viajar, você está ansioso para viajar. Às vezes você tem um evento, alguma coisa, algum acontecimento e você acaba ficando ansioso. É normal, todo mundo passa por isso. Só que tem ansiedade clínica ou transtorno de ansiedade, que é quando isso está presente no cotidiano da pessoa. Então, o Diogo, a Amanda, o pessoal pediu para mim estar falando como que um professor de educação física pode estar trabalhando com esse tema dentro da escola, né? Como que esse tema pode ser abordado. Então, assim, como o Diogo já apresentou, vou falar um pouquinho também do que é ansiedade. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de uma antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Em outra definição, a ansiedade tem sido definida como um estado emocional desagradável, acompanhado de desconforto somático, que guarda relação com outra emoção, o medo. Então, assim, a ansiedade, a gente pode perceber que ela está muito ligada ao medo de algo desconhecido, ao medo de algo que aconteceu. Alguns estudos falam que a ansiedade deriva de algum acontecimento que a pessoa presenciou e esse medo traz ela ansiedade de poder acontecer com ela. Então, antigamente, os índices de ansiedade eles eram mais baixos, porque geralmente, como eu falei, a pessoa via uma situação e aquilo acarretava um medo nela que ela ficava ansioso, por exemplo, de sair de casa e, por exemplo, alguém foi assaltado. Aí ela presenciou a situação, alguém contou para ela que foi assaltado e aí ela fica com medo de sair de casa, ansiosa toda vez que tem que sair, com medo de ser assaltada. Então, a ansiedade está sempre relacionada ao medo. E a ansiedade não tratada, se não for procurado um psicólogo ou um médico psiquiatra, ela pode se desenvolver por uma síndrome do pânico, alguma coisa mais grave, até a depressão. Então, assim, as redes sociais agravaram muito os casos de ansiedade hoje em dia. Porque antigamente, como eu comentei antes, a galera só sabia que tinha medo de alguma coisa, tinha ansiedade de algo, quando ela presenciava ou quando alguém próximo a ela relatava, quando aconteceu uma situação próxima. Só que hoje com as redes sociais, você pega, abre o Instagram, abre o Facebook, abre um site, tá lá que uma pessoa em tal lugar foi assaltada, mataram, ou aconteceu alguma coisa, um ataque terrorista, um, vai pode estourar guerra em algum lugar do mundo e a pessoa acaba ficando ansiosa, apreensiva por conta disso. Então, as redes sociais aumentaram muito os casos de ansiedade, assim como também outros casos de transtornos psicológicos, como depressão, síndrome do pânico, entre outros. Mas a ansiedade também aumentou muito por conta disso. Hoje em dia, a pessoa acorda, abre o celular, vê alguma notícia, alguma coisa, e isso gera uma ansiedade nela com medo de passar por situações. Então, assim, ansiedade em crianças e adolescentes, os estudos eles mostram que crianças e adolescentes geralmente desenvolvem ansiedade de traumas relacionados a separações. Então, assim, como o Diogo apresentou, tem outros fatores, cobrança de nota, o bullying, mas o principal fator que gera ansiedade em crianças e adolescentes é motivos relacionados à separação. Por exemplo, o pai e a mãe estão se separando dentro de casa,
a mudança de escola, vai se separar de amigos, vai mudar de cidade, vai se separar das pessoas que estão ali. Alguém próximo a ela faleceu, então essa separação física, né, da pessoa que faleceu, às vezes uma pessoa próxima, uma pessoa que incentivava e até acalmava ela quando ela estava um pouco mais ansiosa, e isso pode estar transformando a ansiedade normal em uma crise de ansiedade. Também algum amigo está se mudando. Então, o principal fator entre crianças e adolescentes que geram a ansiedade clínica ou transtorno de ansiedade são traumas relacionados a separações. E também, muitas vezes, as crianças que apresentam ansiedade, elas também apresentam alguns quadros depressivos. Como eu falei, esses traumas relacionados as separações geralmente também causam uma depressão. Às vezes a criança acostumada a ver o pai e a mãe junto, a mãe está se separando, o pai está se separando, vai para outra cidade, vai para outra casa, a criança vai ficar nesse vai e vem de ir, ela acaba por não ter mais esse afeto que era todo dia na mesma casa, estando separado, também está desenvolvendo um quadro clínico de depressão. Então, é muito importante o professor estar reparando se o aluno está apresentando alguns sintomas, que eu vou estar falando um pouco mais para frente, de ansiedade, para estar abordando com ele. Então, alguns sintomas: excitação biológica ou manifestação autonômicas e musculares. Então, ataque cardíaco, respostas galvânicas da pele, sai, por exemplo, uma alergia, alguma coisa assim, que a pessoa pode ser sintoma de ansiedade. Hiperventilação, a pessoa fica aquela respiração muito rápida, muito rápido, muito rápido, parece que vai desmaiar. Sensações de afogamento ou sufocamento. Sudorese, a pessoa sua muito, sente muitas dores e treme. Geralmente a pessoa, quando é muito ansiosa, ela olha para você e fala, ó, a mão da pessoa está assim, ó, quando ela tem que fazer alguma coisa importante, que ela sofre muito de ansiedade, a pessoa acaba tremendo muito. Então, a ansiedade também tem muita manifestação biológica, muita manifestação corporal. Então, a pessoa pode desenvolver uma alergia, alguma coisa. Geralmente, hoje em dia, a pessoa fala, eu tive uma alergia outro dia, investiguei e não sei do que é. Provavelmente pode ser por conta de ansiedade. Então, se um aluno, uma criança, um adolescente na escola, nunca apresentou isso, nunca teve nenhum sintoma relacionado a isso e começa a apresentar isso, hiperventilação, taquicardia, aceleração do coração, ela pode estar sofrendo de ansiedade e o professor tem que ficar atento a esses sintomas. Também aqui tem a questão do ganho de peso, como o Diogo comentou, a pessoa, o adolescente, pode estar comendo muito, ou a perca de peso, pode estar comendo pouco, pode estar sem apetite. Também gera um estresse, o estresse gera cortisol, e o cortisol ele favorece a pessoa a estar ganhando peso. Então, como o Diogo falou, a ansiedade pode desenvolver um quadro de estresse. Aí temos também a redução na eficiência comportamental, decréscimo em habilidades sociais, dificuldade de concentração. Como o Diogo falou, ela para de se relacionar com as pessoas, fica mais antissocial, fica mais antipática às situações, não tem mais aquela empatia com as pessoas, ela fica mais reclusa, tem dificuldade de aprender, de se concentrar na aula, de se concentrar nos afazeres dela. Então, isso também é um sintoma de ansiedade. Aí, resposta de esquiva e ou fuga, o que sugere expectativa ou um controle por eventos futuros. Então, assim, por exemplo, amanhã tem a apresentação de trabalho escolar. A pessoa ela não quer, ela quer fugir, ela quer arrumar desculpa, ela inventa que está doente, ela arruma alguma forma de se esquivar ou fugir de situações que vão colocar ela numa situação que ela vai estar muito ansiosa. Então ela começa a se esquivar, não quer apresentar, ou às vezes sugere, por exemplo, professor, não posso fazer um trabalho escrito, eu faço sozinho, não preciso fazer em grupo, faço um trabalho escrito, envia. Então assim, ela quer fugir de situações que vão ser, vamos dizer assim, traumáticas para ela. Podem ser traumáticas, na cabeça dela pode ser traumáticas, o que pode gerar um certo medo para ela.
E também relatos verbais de estados internos desagradáveis. Angústia, apreensão, medo, insegurança, mal-estar, indefinido e etc. Então, assim, aí relatos de que ela não está muito bem, ela está com angústia, ela está agoniada com alguma coisa, não sabe com o que, está apreensiva, aquele negócio de que assim, não estou com um bom pressentimento disso, tô sentindo que alguma coisa vai acontecer. Às vezes não é nada, é só ansiedade falando de uma outra forma, por um outro relato verbal. Então, como já foi falado, está muito ligado ao medo, à insegurança de estar fazendo algo novo. Geralmente tem muita ansiedade e muito medo de estar fazendo algo novo, de alguma mudança que está por vir. Mal-estar, às vezes a pessoa passa mal, baixa pressão, ou a pressão sobe e não tem motivo definido, porque às vezes a pessoa come bem, tem uma rotina até que legal, mas não sabe da onde que vem esse mal-estar. Então pode ser de ansiedade também. Aí falando um pouco sobre o exercício e ansiedade. Então, alguns estudos mostraram que o exercício físico de baixa a moderada intensidade pode ser benéfico em portadores de ansiedade. Então, o Diogo já tinha comentado que o exercício moderado e regular ele traz um benefício à sociedade. A maioria dos estudos não relatam a questão de atividade vigorosa, mas alguns estudos recentes têm mostrado também que o treino de intensidade vigorosa pode ser benéfico também, mas tem que ser bem orientado. Então, assim, por que que o exercício ele ajuda os alunos ou as pessoas a terem uma melhora nos sintomas de ansiedade? Porque o exercício libera hormônios considerados hormônios de bem-estar. Um deles são a endorfina, conhecido como hormônio da alegria, que promove a sensação de bem-estar, euforia, alívio de dores, e a dopamina, que gera efeito tranquilizante e analgésico na pessoa que pratica. Também tem alguns outros hormônios relacionados, dependendo do exercício, até se for uma vigorosidade muito alta de exercício, ele pode estar liberando muita adrenalina no sangue, então também traz esse alívio de bem-estar na pessoa. Então, a pessoa que pratica, ela libera muitos hormônios que vão dar aquele bem-estar, aquele prazer. Em alguns casos de ansiedade clínica, remédios estão sendo substituídos por exercício físico. Mas só enfatizando que o exercício em si não basta. É necessário que a pessoa procure um psicólogo, procure um especialista, um psiquiatra para estar orientando ela. Se for necessário tomar remédio, que ela toma remédio, mas que também tenha uma rotina saudável que vai ajudar muito. Muitas vezes a rotina saudável vai ser tão benéfica para ela que ela vai precisar somente do acompanhamento com o psicólogo ou com o médico e deixar os remédios de lado. Então, assim, procure sempre a ajuda de um profissional, tanto na área de psicologia como na área de educação física, para estar sendo bem orientado. Porque também um exercício mal orientado, mal prescrito, pode agravar o quadro de ansiedade. Porque, como eu falei, a pessoa que é ansiosa geralmente ela libera muito cortisol. Um exercício mal orientado, pode aumentar esse cortisol no sangue e a pessoa pode agravar ainda mais os sintomas do estado clínico dela. Então, assim, entrando um pouco agora na abordagem escolar, o que o professor pode fazer? Então, primeiramente, abordar o problema em aula. Então, assim, está apresentando o tema, fazer uma aula teórica, apresentar o tema, apresentar os sintomas. Às vezes, alguma pessoa, algum aluno, algum adolescente está passando por isso, não sabe o que é. Então, assim, às vezes ele apresenta alguns sintomas daquele que foi relatado. Às vezes ele está apreensivo com alguma coisa, está estressado com alguma coisa, não sabe o motivo de estar com aquilo. Às vezes pode ser um gatilho para ele estar procurando ajuda de um profissional de psicologia ou até estar procurando um professor por fora para ver como está indo atrás disso. Enfatizar que a ansiedade é uma doença e não deve ser zombada, não pode sofrer bullying. Então, assim, o que acontece? Às vezes a pessoa sofre de ansiedade ou sofre até de outros transtornos psicológicos, acaba procurando um, um psicólogo, algum profissional da saúde,
E por conta disso, alguns colegas podem estar chamando ele de doido, de alguma coisa assim, de retardado, que a gente sabe que acontece, porque ainda não está muito claro que para muitas pessoas que isso é uma doença. Às vezes, por estar procurando um psicólogo, um psiquiatra, o povo acha que já está com um caso clínico de loucura, alguma assim. E não, é necessário que... Eu até brinco que todo mundo tinha que ter um psicólogo, um personal trainer e um nutricionista para poder viver desculpa, poder viver tranquilo. Então, assim, enfatizar que quem sofre realmente está com uma doença, está com um estado clínico e é necessário buscar a ajuda. Então, enfatizar que não pode, que isso não deve ser zombado quem tem esses problemas, esse estado clínico. Se deixar à disposição de alunos que se sentirem confortáveis à procura de ajuda. Então, está à disposição, falar que a diretora, a psicopedagoga, a psicóloga, se tiver na escola, está à disposição do aluno que se sentir confortável para procurar ele fora de aula, fora de aluno. Talvez está disponibilizando ali um contato dele para que o aluno possa estar entrando em contato pessoal mesmo, para não estar se expondo. Evitar de expor o aluno, se o aluno procurar ele. Então, por exemplo, eu apresentei a aula de ansiedade aqui, um aluno vem me procurar que pode estar sintomas, aí na outra hora eu falo, fulano de tal me procurou, então quero... Não, evitar estar expondo também o aluno que procura ele, mas está sempre à disposição para estar procurado. Se for possível, convidar um psicólogo, uma psicóloga, um médico psiquiatra para estar dando mais informações, porque eles têm mais propriedade até para falar. Então, assim, para estar falando, estar explicando certinho o que é ansiedade, o que a ansiedade pode acarretar. Às vezes ele também o psicólogo ou a psicóloga está se colocando à disposição para os alunos da escola estar procurando ela, alguma coisa assim. Então, se possível, convidar um psicólogo para estar, como que eu posso falar, ampliando a aula dela, somando a aula dele em relação à ansiedade. E ele até pode abordar, como a gente estou falando de ansiedade, mas ele pode abordar também outros transtornos psicológicos, porque o exercício físico, com a liberação dos hormônios que traz um prazer e bem-estar também, ele é benéfico para outros transtornos psicológicos. Enfatizar como o exercício é benéfico para ajudar no tratamento. Então, falar do exercício, falar que o exercício tem que ser bem orientado, mostrar a liberação de hormônio, como que essa liberação de hormônio traz um prazer, traz uma sensação de bem-estar para quem pratica o exercício. Também está falando na questão do aluno se alimentar bem, se alimentar adequadamente também, que a alimentação também é um fator muito importante. Talvez também está trazendo um nutricionista para estar somando a aula dele também. Então, mostrar isso em tese, numa aula teórica, mostrando, e também procurar estar fazendo isso numa aula prática, né? Mostrando, talvez, com exercícios mais colaborativos, que estimulam a socialização entre os alunos, e não tanta competitividade, tá trabalhando ali, talvez com um circuitinho funcional, alguma coisa assim também que vão trabalhar. Você vai trabalhar ali com intensidade moderada e vai estar estimulando essa sensação, essa liberação de hormônios nos alunos para que eles experimentem essa sensação de bem-estar. Se ele não for muito, vamos dizer assim, não tiver muita capacidade para estar montando um treino mais específico em relação a isso, tá também chamando um personal trainer, alguém que trabalha, porque hoje em dia tem muita pessoa que trabalha com nicho de pessoas que têm transtornos psicológicos. Então, talvez está convidando para estar montando uma aula ali na escola para uma atividade mais prática também, porque a gente sabe que a educação física hoje trabalha com muitas áreas. Área escolar, área de estética, área de saúde, reabilitação, tem as áreas de recreação. Então, a educação física tem uma área muito extensa. Às vezes, o professor na escola ele não tem tanta experiência em
em abordar temas assim de treinamento físico mais voltado para a questão de transtornos psicológicos, entre outros. E também está investigando se o colégio tem um acompanhamento psicológico ou se possui formas de encaminhamento para um. Então, assim, alguns colégios têm a psicóloga, uma psicopedagoga, assim, dentro da escola, então, se o aluno está procurando, ele pode estar encaminhando dentro da escola, mas também, às vezes, não tem na escola, mas a escola, por exemplo, tem prioridade no psicólogo do município. Então, assim, se o aluno procurar, está encaminhando para esse psicólogo, está entrando em contato com os pais, explicar, porque também tem muitos pais que não entendem que o transtorno psicológico é uma doença e não é frescura, porque às vezes o que aumenta a ansiedade pode fazer a ansiedade transformar em outros transtornos é isso. Às vezes o filho reclama para o pai alguma coisa e o pai acha que é frescura, acha que não é nada. Então, assim, também a escola está abordando esse tema numa reunião de pais, explicando também a importância de estar procurando psicólogo, porque às vezes o pai tem a condição de pagar, então está levando o filho, se o pai notar alguns sintomas, para os pais estar aberto à opinião dos professores, o professor falar, ó, seu filho está tendo casos assim, está apresentando esses sintomas, pode ser um caso de ansiedade. Também o professor não pode diagnosticar, que às vezes não é. Às vezes é outro transtorno, ou às vezes é só algum fator normal do aluno que ele já apresenta, o aluno chegou novo, ele não sabe, então o professor também não pode estar diagnosticando transtorno psicológico em aluno. Não é função do professor estar diagnosticando. Então, assim, está sugerindo aos pais, está sugerindo ao psicólogo, o aluno procura, sugerir indicação, porque, assim, como é de menor, tem que ter autorização dos pais para estar procurando psicólogo, né? Então, o professor ele não pode diagnosticar, mas ele indicar. Ele não pode chegar para o pai e falar assim, ó, seu filho tem ansiedade. Pô, o pai vai falar assim, você tá louco? Meu filho não tem. É o que acontece muito hoje. Às vezes, os pais não acreditam muito nos professores, porque alguns professores acabam diagnosticando o filho. Mas, sim apresentar, fala, ó, o seu filho tá assim na aula, tá distraído, tá não sei o quê, tá apresentando caso de taquicardia, alguns sintomas físicos, pode ser sinais de ansiedade. Eu aconselho vocês procurarem um psicólogo para dar acompanhamento. A escola fornece, ou a escola tem acesso a um psicólogo municipal. Então, se vocês quiserem, pode estar agendando através da escola uma consulta com, vocês podem estar acompanhando seu filho. Então, está sugerindo, encaminhando, para daí deixar nas mãos dos pais tomar a atitude ou não. Então é isso. Agradecer de novo pelo convite que vocês fizeram. Meu nome é Matheus. Aqui eu sou formado, como o Diogo já apresentou, eu sou formado em licenciatura pela Unespar de Paranavaí e em bacharelado na Faculdade Dom Bosco de Cornélio Procópio. Então, eu tenho as duas formações. Atualmente, estou como personal trainer em Maringá e também preparador físico. Agora, recentemente, fui convidado para ajudar uma equipe amadora de futebol americano a estar ajudando eles na preparação física para a temporada do ano que vem. E se quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre mim, pode estar me seguindo no Instagram, @personalmateus_, Mateus com TH, ou tá mandando um e-mail, personal.mateus@outlook.com, que daí eu posso estar conversando mais, explicando mais sobre ansiedade, que é um tema, ou transtorno psicológico, se tiver dúvidas sobre algum outro tema também, pode estar mandando lá. E aqui algumas das referências que eu usei para estar montando a aula para vocês. Bom, mais uma vez, obrigado, Matheus. Muito boa aula, muito boa colocação que você apresentou para nós. Matheus, queria fazer umas perguntas, assim. Diante da sua carreira profissional, você já teve, ou na escola, ou até mesmo dando aula, treino,
Já teve algum caso de pessoas que apresentavam sintomas de ansiedade? Você já conviveu com alunos assim? Em questão de escola, não, porque minha vivência de escola foi somente do estágio obrigatório, né? Então não tive muito. Só que dentro da academia, sim, é o que mais. Infelizmente, hoje tem muitos alunos que apresentam hematomas físicos, ficam roxos, principalmente agora nessa pandemia. Eu tive muita procura de alunos para estar passando treino, porque como eles ficaram em casa, eles sofreram muito de ansiedade. Então, eles usavam as ocupações do dia a dia para estar aliviando essa ansiedade e ficar preso gerou ansiedade. A minha esposa tem também ansiedade, só que como ela também é da área, ela é personal, ela treina, então os sintomas delas não são tão agravantes. Mas o que mais tem é pessoas ansiosas ou com depressões ou algum outro transtorno psicológico principalmente na academia, buscando, e quando eles não têm exercício físico, eles relatam que a ansiedade deles se agrava muito. Então, assim, principalmente, eu até fiz um e-book nessa pandemia com alguns exercícios para quem sofre de ansiedade está podendo fazer em casa, porque eu tive muita procura dos alunos da academia que eu trabalho e até de outras academias que eu trabalhei, porque eles estavam muito preocupados com esses sintomas de ansiedade deles. E aí eu forneci um e-book com esse exercício para quem estava sofrendo de ansiedade. Mas é caso muito recorrente e o exercício físico ajuda muito quem tem esses casos de ansiedade clínica. Como você falou, nota-se a diferença, né, de uma pessoa que entra para a prática e depois de algum tempo a reação dela, né, a melhora dela. Sim, e geralmente quem tem ansiedade, depressão, alguma coisa, começam a aparecer hematomas na pele. Uma das principais assim, sintomas que eu noto na academia, por conta até dos fatores da vestimenta para a academia ser mais fácil de notar, é muito hematoma, principalmente roxo, como se a pessoa tivesse apanhado, como se a pessoa tivesse batido. Só que numas partes assim que fica às vezes meio difícil da pessoa bater. Então, assim, aí eu fui atrás para estudar, investigar, e é um dos sintomas. Aí você conversando com o aluno, ele fala: "Não, eu sofro de ansiedade, às vezes eu tenho crise de ansiedade". Aí, como eu comentei, a ansiedade às vezes gera a crise do pânico, então a pessoa tem crise, ataque de pânico, e isso, os hematomas podem ser derivados de uma reação biológica do corpo mesmo, ou até de um ataque que ela acaba batendo em alguns locais e se machucando. Então, e com o tempo você vê que a pessoa, até no modo de falar, no jeito de agir, a pessoa fica mais serena, fica mais tranquila, fica mais calma. E ela acaba relatando para a gente também que o exercício físico tem ajudado muito ela na vida. E quando ela, às vezes, tem que viajar, ficar uma semana, 2 semanas, que é pouco tempo, ela já sente uma falta absurda. Então, assim, realmente o exercício ajuda muito pessoas que sofrem desses transtornos de ansiedade. Muito bom. Matheus, então acho que é isso, né? Muito obrigado por estar passando um pouco do seu conhecimento, da sua aula. Obrigado por preparar, ficou muito boa a aula. Agradeço aí de coração. O pessoal aí que assistiu essa aula, com certeza, vai aprender um pouquinho mais, vai se alertar um pouquinho mais desses distúrbios, né? Uhum. Então, mais uma vez, obrigado. E pessoal de casa aí, quem está assistindo, ficou com alguma dúvida, algum comentário, deixa aí no comentário alguma sugestão, algum relato. Pode estar deixando no comentário aí que aula que vem no dia 13, eu estarei aqui debatendo, respondendo, enfim, para vocês. Dia 13, sexta-feira, será então a nossa próxima aula, preparada pela acadêmica Isabela Serra,
e que irá abordar o tema depressão, que é uma das acarretações da ansiedade, Da né? ansiedade. E ela já está preparando a aula. Sexta-feira, 5 horas aí mais ou menos, já sai o vídeo nesse mesmo canal. Então, curta, passa para os amigos aí, siga lá no Instagram, tem um sininho, né? Ativa o sininho aí. E obrigado aí pela paciência de vocês, estar acompanhando nós, ajudar nós, vocês estão ajudando nós muito neste projeto e tomara que a gente esteja ajudando vocês também, que a intenção nossa é ajudar vocês. E vocês estão assistindo, vocês estão aprendendo, sempre é bom estar aprendendo. Bom, mais alguma coisa, Teus? Não só agradecer novamente pelo convite. Aí também, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar me procurando também, que eu vou estar respondendo. Se vocês quiserem também estar tirando das dúvidas, precisarem de ajuda, estou me colocando à disposição para estar ajudando vocês a responder na próxima aula. E é isso, agradecer pelo convite e bora incentivar esse povo a estar se exercitando, praticando exercício físico para estar tendo uma qualidade de vida, uma saúde física e mental muito melhor. É isso aí, Matheus. Então, até a próxima, pessoal. Até sexta-feira. Se vemos por lá. Valeu! Até mais, tchau, tchau.